Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estarmos aqui reunidos para glorificar e exaltar o seu nome. Amém. Não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Amém. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 16, a partir do versículo 13. Eu estou com a Bíblia aqui, irmãos, mas eu tenho ela aqui também no notebook, então eu vou usar mais isso aqui porque essa aqui eu não vou enxergar. Eu tenho um óculos, mas só uso para ler. E falar que está tirando o óculos para ler fica um pouco ruim, né? Então eu vou ler aqui no notebook mesmo. E aí, se os irmãos, qualquer coisa eu peço para os irmãos também, né? Mateus, capítulo de número 16, do versículo 3 ao versículo 17. Antes de eu entrar neste texto, eu vou tentar trazer aqui para os irmãos alguns pontos. Esse texto fala a respeito da declaração que Pedro faz a Cristo, falando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Eu quero trazer aqui um breve relato, né, sobre o que dizem os escribas e fariseus e doutores da lei sobre Jesus, o que dizem os judeus de hoje, com base em uma pesquisa que eu fiz, né, o que diz o mundo sobre Cristo e nós, o que dizemos ser o Filho de Deus. E por fim, nós vamos ver o que a Bíblia diz. Vou tentar fazer isso de uma forma bem resumida, para não tomar muito tempo e não passar aqui do horário. Foi bom? Aí? Tá bom, hein? Amém. Amém? Então vamos ler lá. Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne, a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Querido Deus, amado Pai, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade que tu tem nos dado. Te agradeço, ó Deus, pela grandeza, Pai, de poder falar a respeito da tua palavra. Te peço, Senhor Deus, que use, meu Pai, para transmitir aquilo que tu colocaste no meu coração, e que o coração daqueles que me ouvem, Pai, possa compreender a tua palavra e que ela possa frutificar em nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de uma das afirmações, irmãos, mais belas já reveladas nas Escrituras. Cristo revela ser o Filho de Deus. E aí, quando nós voltamos um pouco no texto, aqui no primeiro versículo que lemos, no versículo 3, nós vemos que Cristo faz uma pergunta, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Note que ele faz uma pergunta para saber o que o povo dizem a respeito de
quem é o Filho do Homem. E logo depois, quando nós continuamos a ler o texto, Pedro, então, ele responde, Pedro responde e diz que alguns falam que é Jeremias, outros falam que é João Batista, ou alguns profetas. Mas é interessante que depois dessa declaração de Pedro, Jesus diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Note que ele não faz a mesma pergunta que é feita primeiramente quem os homens dizem ser o Filho do Homem. Mas agora ele faz uma afirmação dele próprio: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então, usado por Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como nós vemos no versículo 16. E Jesus então fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelaste carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E quando nós olhamos, amados irmãos, para essa pergunta, para essa indagação de Jesus a respeito de quem é o Filho de Deus, nós vamos olhar no cenário onde Jesus estava, e nós sabemos que existia uma conspiração a respeito de Jesus Cristo, de quem ele era. Se nós olharmos para o contexto em que Jesus viveu nessa terra, e no contexto em que ele se estava inserido ali, nós bem sabemos que Jesus, ele nasceu entre o povo, ele nasceu numa região conhecida de Nazaré, e passou toda a sua vida, sua infância naquela região. E quando nós olhamos para toda a história que relata a vida de Jesus, é bem comum, se nós nos nossos dias também tivéssemos algumas dúvidas como aquelas pessoas daquela região tiveram. Ora, Jesus nasceu numa região onde todos conheciam ele cresceu, todos conheciam seu pai, a sua mãe, e de repente, quando Jesus completa os seus 30 anos, ele começa a fazer milagres, e o povo começa a atribuir a ele como sendo um dos profetas, ou talvez o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso certamente, irmãos, suscitou entre os doutores da lei, entre os escribas e fariseus, uma certa inveja. E a partir dali, então, eles começaram a perseguir Jesus. Mas a pergunta, essa declaração, ela é tão atual, ela é tão recente como a notícia que acabaram de sair em algum jornal. Ela é tão importante para nós, como também era importante para o povo naquela ocasião. Mas por que essa pergunta é tão relevante? E por que a resposta de Pedro a Jesus Cristo foi tão importante? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a resposta de Pedro à pergunta de Cristo, ele está fazendo referência a uma profecia dada por Daniel. Lá em Daniel, no capítulo 7, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. Daniel, no capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 14, nós vamos ver Daniel falando exatamente aquilo que Pedro estava declarando. Daniel, capítulo 13, versículo 14, diz assim: eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um homem como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. Versículo 14: e foi-lhe dado o domínio e a honra do reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ora, irmãos, o que Daniel está falando, o que Pedro, aliás, está dizendo a Jesus Cristo, é uma profecia daquilo que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um rei, um redentor, alguém que viesse a este mundo e pudesse tirar Israel do jugo que eles viviam sob Roma, do jugo que eles viviam naquela época. Um rei que traria a Israel uma nova perspectiva, uma nação soberana, uma nação reinada por um rei poderoso que jamais seria subjugado a qualquer que fosse a nação. E de repente,
um homem que aparece nesse cenário, que nasceu de uma mulher simples, de um carpinteiro, que vivia naquela região, começa a fazer milagre, e começa a atrair multidões, separa para si 12 homens, e começa a proclamar o Evangelho e a confrontar aqueles doutores da lei daquela época. Então ele começa a suscitar inveja naqueles homens. E eles começam a buscar ocasião para destruir aqueles que, naquela ocasião, eram uma ameaça a eles. Quando nós voltamos lá no primeiro versículo deste mesmo capítulo, no versículo número 1, nós vimos que a palavra de Deus diz assim: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Eles queriam, amados irmãos, encontrar em Jesus Cristo alguma forma que pudesse incriminá-lo para que eles pudessem se livrar de Jesus Cristo. Lá no capítulo 26 deste mesmo Evangelho, a partir do versículo 66, quando eles prendem Jesus, quando eles levam Jesus para tentar acusar, eles mostram que eles conseguem tirar da boca do próprio Cristo, dizendo que ele é o Filho de Deus. Mateus capítulo de número 26, versículo 66, vai dizer assim: eles tinham prendido Jesus, estavam diante do sumo sacerdote, ele diz: que vos parece? Ele respondeu e disse, Mateus capítulo 26, versículo 66, diz assim: Jesus, porém, aguardava em silêncio, e insistindo no sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, o Filho de Deus. Veja que a declaração do sumo sacerdote é exatamente aquela declaração que estava sussurrando, que estava pairando naquela comunidade naquela época. Não era somente Pedro que estava ali declarando que Jesus era o Cristo, aquele a quem viria de vir. Mas todos, quando seguiram Jesus, esse boato corria por toda a região de que realmente ele era o Cristo. E isso era um problema para eles. A inveja tomara conta dos corações daqueles homens e eles estavam querendo matar Jesus. Eles não criam que Jesus, de maneira nenhuma, pudesse ser o Filho de Deus prometido. Aliás, eles nem criam que Deus tinha um filho. E ainda hoje é assim, porque eles não creem que é impossível que Deus tenha tido um filho. E aí nós vemos o texto continua, né? No versículo 64, diz-lhe Jesus: tu disseste, ou seja, tu estás dizendo que eu sou, porque realmente eu sou, o que Cristo está dizendo. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. O que vos parece? Disse ele. E eles respondendo disseram: é réu de morte. Estava ali então decretado a morte de Cristo. Tudo aquilo que os fariseus e os escribas, doutores da lei, estavam buscando, eles conseguem exatamente aqui na declaração de Cristo. Mas quem é Cristo hoje, para os judeus de hoje? Será que houve alguma mudança com relação ao que pensavam a respeito de Jesus Cristo? Será que os judeus hoje, os judeus que não aceitaram Cristo como o Filho de Deus, mudaram a sua visão com relação a quem realmente é Jesus Cristo? E quando nós vemos hoje, recentemente essa semana, eu fiz uma pesquisa para tentar entender qual era a visão dos judeus dos dias de hoje, né? O que eles pensavam a respeito de Cristo. E note que quando eu estava fazendo essa pesquisa, o
próprio judeu. Eu encontrei um vídeo onde um próprio judeu fazia uma entrevista com os judeus lá em Israel, perguntando quem era Cristo para eles. E uma das pessoas, ele chegou e perguntou: quem é Cristo para você? Ele diz: ele é o profeta dos cristãos. Ele foi considerado um Deus para os cristãos. Foi um homem bom, um homem justo. Outra pessoa respondeu: não sei. Meu descendente, talvez, meu primo, mas não significa nada para mim. Ele deve significar algo para os cristãos, mas para mim ele não significa nada. O terceiro falou: ele faz parte do cristianismo, não temos nenhuma conexão com ele. Ele não tem nada a ver conosco. Nós cremos na Torá. Outro disse ainda: ele é o fundador do cristianismo, um judeu que fundou uma nova religião. Ele é um judeu que foi feito líder dos cristãos. Temos a nossa própria tradição, temos a Torá, não cremos nele como Messias. O Messias virá e consertará o mundo. E ainda o outro disse: acreditamos que Jesus foi um grande homem, um grande mestre que pregou ideias universais, porém não o aceitamos como Messias ou Salvador, pois o judaísmo não reconhece um filho de Deus. Na teoria judaica, Deus não pode se materializar em nenhuma forma. A crença em um Messias divino que é a encarnação de Deus, contraria o preceito judaico da absoluta soberania e unicidade de Deus. Essa é a visão ainda hoje dos judeus que esperam um redentor do céu. Esse é o conceito. Mas uma coisa interessante, amados irmãos, que eu vejo nesse texto, e nós como reformados que somos e cremos na eleição de Deus, uma coisa que eu lendo os textos consegui verificar e vi o porquê que os judeus daquela época não criam em Jesus. Era simplesmente porque era uma profecia bíblica deles não crer. E essa profecia foi predita por Isaías, está escrito lá em Isaías, no capítulo 6, do versículo 9 e 10. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias para comprovar. E o cumprimento dessa profecia ela acontece em Mateus, no capítulo 13, no versículo 14. Eu vou ler aqui para os irmãos. A minha versão é diferente dos irmãos, mas os irmãos podem acompanhar. Isaías 6, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e fazem-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, nem atenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Mateus 13, 14, que é o cumprimento desta profecia, diz: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Esta é uma das razões pelo qual aqueles judeus, e ainda hoje, não creem na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que hoje diz o mundo acerca de Jesus Cristo? O que o mundo fala acerca de Jesus Cristo? Nós estamos vivendo numa época de uma depravação moral, de níveis que não podemos mensurar. Que abre as suas redes sociais, internet, televisores. Recentemente nós vimos pessoas se manifestando nessa nova onda da ideologia de gêneros, pessoas simulando Jesus Cristo, fazendo atos obscenos, pessoas que perderam totalmente a vergonha e a moral.
e estão erguendo a bandeira e dizendo que não creem em Jesus Cristo, difamando o seu nome, rasgando a Bíblia. Eu vi uma entrevista essa semana de um ator que foi perguntado se ele era cristão, se ele cria na Bíblia. Ele disse que ele era ateu, que não cria na Bíblia, que certa feita ele estava em viagem, entrou no hotel, e quando ele viu, ele disse que quando ele vê a Bíblia, ele simplesmente pega as páginas que falam a respeito do homossexualismo e rasga e joga no lixo. É isso que o mundo pensa. Mas não é de hoje essa filosofia, não é de hoje essa rejeição. Um certo escritor, no ano de 1927, escritor e filósofo Bertrand Russell, no seu livro intitulado Por que não sou cristão?, ele nega a existência humana de Cristo. Ele diz: a existência de Jesus é duvidosa, e se ele realmente existiu, não sabemos quase nada sobre ele. Portanto, sequer me preocupo com o seu aspecto histórico. Nós bem sabemos que essa declaração é infeliz, porque hoje nos centros acadêmicos, historiadores e filósofos, por mais que eles não creem na existência divina de Jesus, mas a existência histórica, ela é irrefutável. E existe vários aspectos e índices que provam a existência de Jesus historicamente, apesar de eles não crerem que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E ainda na pesquisa que eu fiz, encontrei uma publicação no site do jornal El País, um site espanhol, e da publicação de ciências, eles encontraram uma empresa que acharam uma carta de Charles Darwin, endereçada a um amigo que era advogado na época, e nessa carta eles conseguiram restaurar, nessa carta endereçada a este amigo de Darwin, ele escreveu, na carta dizia assim: lamento informá-lo que não acredito na Bíblia como revelação divina, e portanto muito menos em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Diante de tantas revelações, amados irmãos, diante de tantas negações, de tantas blasfêmias, de tantas coisas que afrontam a fé cristã, o que nós, servos do Senhor, cristãos confessos, dizemos a respeito de Cristo? E quando eu faço essa pergunta e digo o que nós pensamos, é muito fácil nós abrirmos a boca e dizer: nós cremos que Ele é o Filho de Deus, nós cremos que Ele é o Salvador. Mas essa pergunta é muito mais do que uma simples declaração. Porque se nós andarmos a 100 metros, pararmos numa casa e batermos a porta e perguntarmos para um morador se ele crê que Jesus é o Filho de Deus, certamente ele vai dizer: eu creio. Se nós pararmos mais adiante e perguntar se ele conhece a Jesus Cristo, se eu já ouviu, sim, meu pai é católico, nós cremos em Jesus. A palavra de Deus diz que o diabo também crê. Tiago falou isso, se não me engano. Ele crê e estremece, mas não obedece. Qual é o nível e a relevância da nossa fé em Cristo Jesus? O quão de fato nós conhecemos a Cristo? Eu me lembro, os irmãos bem sabem que eu fui de uma outra denominação, e certa feita eu estava no meu trabalho numa farmácia, e o dono dessa farmácia era um ateu confesso, um ateu de carteirinha, né? Como a gente chama. E nesse dia eu estava lá fazendo meu trabalho, juntamente comigo tinha um outro colega da mesma igreja. Ele era presbítero, líder de uma igreja, eu era apenas um membro. E uma vez ele fez uma pergunta, eu não me recordo bem qual era a pergunta, mas era alguma coisa a respeito do cristianismo. E nem eu, e nem o presbítero soube responder. E aí o ateu chegou assim, ele falou umas palavras bem duras, e disse assim: vocês se dizem cristãos e não sabem sequer
defender aquilo que vocês dizem que creem. Isso para mim foi uma das maiores vergonhas que já passei como cristão. É você chegar diante de uma situação como essa e você não saber defender aquilo que você crê. Então, por isso eu pergunto, e nós? Como nós vemos, o que nós dizemos ser Jesus Cristo? Será que esta fé que nós professamos, que nós dizemos que cremos, nós realmente compreendemos quem é Jesus para nós? Policarpo, um discípulo de João, foi levado certa vez aos soldados romanos, ao procônsul, levado ao procônsul, e ele, ao se aproximar de Policarpo diante de uma multidão, de uma arena, onde era comum, onde estava sendo comum a perseguição de cristãos, estavam sendo perseguidos, levados à morte por leões, queimados. O procônsul chega diante de Policarpo, no local sangrento, e fala aos ouvidos de Policarpo, e diz, lembrando que Policarpo era um homem já de 86 anos, e ele diz assim: o governo romano não faz guerra contra os idosos, portanto, apenas jure pela divindade de César e o deixarei ir. Policarpo retrucou e respondeu: não posso fazer isso. O procônsul, irritado com o barulho da multidão que pediam que ele fosse morto pelos leões ali, ele então respondeu: amaldiçoe a Cristo. E Policarpo, a resposta de Policarpo foi: há 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu Rei e Salvador? Quando eu leio essa declaração, amados irmãos, eu fico pensando e questionando a minha posição como cristão que sou. É muito fácil nós estarmos num lugar como esse, reunidos, louvando, glorificando, dizendo que somos santos, salvos, somos eleitos, vivemos para a glória e para a graça de Deus. Talvez nunca fomos colocados em situações, ou menos perto dessa que Policarpo foi sujeitado. E será que se nós que confessamos a Cristo, dizemos que conhecemos de fato o Jesus histórico, o Jesus divino, o Cristo que veio, como nós agiríamos diante de uma situação dessa? Quantas vezes nós não somos confrontados nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, na rua, no comércio? Quantas vezes nós não somos confrontados com pequenas coisas e nós perdemos a oportunidade de dizer que realmente Cristo faz sentido para nossas vidas? Eu creio que muitos aqui talvez já tenham passado por situações como essa. Talvez já fomos colocados à prova para que realmente nós pudéssemos atestar que realmente cremos e vivemos para Cristo. Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para nós quando estamos dentro de nossos lares, com nossos esposos, nossos filhos? Quem é Cristo para nós quando estamos reunidos com os amigos do trabalho? Quem é Cristo para nós quando estamos no trânsito? Quem é Cristo para nós quando nós somos submetidos a situações em que realmente nós devemos declarar a nossa fé? Uma certa feita, eu estava vendo uma mensagem de um pregador bem conhecido, de alguns irmãos, pregador norte-americano Paul Washer. Os irmãos bem sabem que Paul Washer ele tem umas mensagens um pouco duras, um pouco difíceis de se colocar no cenário que ele nos coloca diante daquela mensagem.
mas são mensagens que às vezes realmente nos confrontam e nós às vezes precisamos ser confrontados com a verdade. Não existe, amados irmãos, transformação, não existe uma percepção daquilo que temos e que vivemos se nós não formos realmente postos às vezes à prova. E quando eu pergunto para a amada igreja quem é Cristo para nós, talvez nós respondamos ele como nós vemos na Bíblia, o que é certo. Mas o que eu pergunto é o que significa Jesus para nós. Porque aqui quem é pai, se eu perguntar para você quem é o teu filho para ti, certamente que você vai transmitir ou falar alguma coisa que realmente vai ser do íntimo do teu coração. Alguns vão dizer, o meu filho é tudo, eu trabalho, eu vivo, eu faço tudo pensando no meu filho. O esposo talvez fale para a esposa, minha esposa é tudo. O pastor certo dia estava falando a respeito disso aqui. Nós costumamos dizer, Cristo é tudo, Deus é tudo, mas tudo o quê? Essa talvez seja a resposta mais comum que nós vemos nos nossos dias para qualquer pessoa que nós perguntamos. Deus é tudo, Cristo é tudo, mas tudo o quê? E esse pregador uma vez falou que Cristo, ele deve ser tão importante para a minha vida, muito mais daquilo que eu tenho, que eu amo e que eu valorizo. Se eu amo meu filho e a minha esposa, se eu tenho eles como algo inestimável, meu amor por Cristo deve ser infinitamente maior. Se eu perguntar nessa noite quem ama a Cristo, certamente todos vão levantar a mão. Mas eu levanto aqui por um lugar, para uma situação extrema. Se Cristo hoje pedisse meu filho, será que eu teria condição, por amor a Cristo, dizer para Deus levar meu filho? Isso me leva lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, existiu uma promessa de Deus que Abraão seria pai de grande nação. Nós conhecemos a história, sabemos que Abraão era um homem já velho, Sara já velha, e que eles tiveram um único filho, já na sua velhice. Certamente foi uma alegria para aquele casal, muito mais ainda pelo contexto que eles viviam, que era vergonhoso um homem não ter um filho. Deus dá um filho para Sara, faz a promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E aí, tempos depois, Deus diz assim: entrega teu filho em sacrifício. Olha só, irmãos, o exemplo de um homem que realmente amava a Deus acima de todas as coisas. Um homem que realmente tinha Deus como centro da sua vida. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que se movia no coração de Abraão. E Abraão, diz a palavra de Deus, que ele sai de madrugada, pega seu filho, pega o cutelo, pega a lenha e sai. E talvez, não me recordo se a Bíblia fala, aquela criança vai com seu pai. Não, acho que a Bíblia fala. Está em Gênesis 22, vamos ver lá. Vamos ver a história. Gênesis capítulo 22, se eu não me engano. Se não for isso, alguém me ajuda aí. Gênesis capítulo número 22. Vamos ver a história um pouquinho. Se não for 22 é antes. 22:7, né? Vamos lá. Vou ler a partir do 22:2. Diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, retornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e fora ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para nós como igreja? Nós realmente amamos a Cristo? Eu lembro preparando essa mensagem, irmãos, me veio essa pergunta. E sabe qual foi a minha conclusão? Eu não amo a Cristo. Eu digo que amo a Cristo. Eu falo que amo a Deus. É fácil você dizer que ama a Cristo. Nós temos vivido um cristianismo onde Cristo é simplesmente aquele ser que nós temos por estima e tudo quanto nós queremos, Ele nos dá. Nós temos Cristo como aquele que nos tirou da condenação do inferno e que vai nos levar para um lugar celestial que vai ser tudo maravilhoso. Nós temos Cristo como aquele que quando nós estamos enfermos, nós oramos e Ele vai suprir a minha necessidade de ser curado. Mas não é esse Cristo que nós devemos ter. Nós devemos ter um Cristo no nosso coração, no nosso íntimo, devemos sentir Ele um amor muito maior do que nós sentimos por alguém que nós consideramos. Paulo Washer disse na sua mensagem, hoje nós vemos as pessoas, nós chegamos para uma pessoa que não é cristão, que não professa fé nenhuma, que é uma pessoa simplesmente religiosa, e dissemos para ele: quando tu morrer, tu queres ir para onde? Ele vai dizer: para o céu. Mas por que ele diz para o céu? Se ele não conhece a palavra de Deus. Porque esse é o sentimento humano que nós queremos. Nós queremos um lugar bom. E o céu é um lugar. Mas não é isso que nós, como cristãos, devemos ser. Nós devemos seguir a Cristo, que devemos querer ir para o céu, não por causa do céu. Nós devemos querer ir para o céu porque Cristo está lá no céu. Porque o nosso amor por Ele deve ser incondicional. Porque o nosso amor por Ele é tão forte, como disse Paulo Washer, que se Cristo estivesse nas profundezas do inferno, era para lá que eu deveria ir. Era para lá que eu queria ir. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Quando a gente é jovem, a gente arruma uma namorada, vou comprar o pastor. A gente arruma uma namorada, não sei se aconteceu isso com alguns dos irmãos. Eu conheci a Clarice, eu cheguei lá de carro, né? Tinha um carro. Passou uns dias, eu vendi e comprei uma moto. Passou outros dias, estava de bicicleta. Tinha uns vizinhos lá, que eles eram donos de empresa, e uma vez quando eu cheguei lá de bicicleta, eles caíram eles não me conheciam, e começaram a rir, e riram. O cara chegou de carro, de tarde de moto, agora veio de bicicleta. Mas onde é que eu quero chegar? É que quando a gente ama alguém que a gente gosta, a gente não mede esforço. Se tu tens um filho, ele
Tu pode estar no pior lugar desse mundo, mas tu ama Ele, tu quer estar onde? Lá onde Ele está. É ou não é? Ou alguém pensa diferente? Quando nós amamos alguém, não importa onde essa pessoa está, nós queremos estar com ela. Nós queremos nos envolver, nós queremos demonstrar amor, nós queremos demonstrar afeto, nós queremos mostrar para ela que nós amamos ela. E Cristo, irmãos? Será que nós realmente amamos Cristo? Ou nós só queremos ir para o céu? Nós queremos apenas substituir algo que nós vemos aqui nessa terra que é bom, algo que nós temos aqui que nós consideramos ser algo bom, por algo melhor, é no céu. E é por isso que muitas vezes nós não queremos sofrer por amor a Cristo. É por isso que muitas vezes, como o pastor diz, nós estamos com frio em casa no domingo e ficamos em casa. Porque não conhecemos de fato o amor a Cristo. Mas nesta noite, já estou concluindo, irmãos, nesta noite, eu quero que nós pensemos a respeito disso. Quem é Cristo para as nossas vidas? Qual o significado de Cristo para as nossas vidas? O quão interessante é Cristo em nosso coração, em nossas vidas, e o quanto nós amamos Ele de fato. Ou será que nós vamos apenas fazer como todos fazem? Conheça Cristo. É um bom homem. Foi um grande homem. É a pessoa a quem eu oro e Ele me atende. Mas não é esse Cristo que nós devemos servir. E o que diz as Escrituras a respeito de quem é Cristo? Vou deixar uma mulher aqui, mas não vou enxergar. Fazer uma vaquinha para comprar um móvel. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que Ele é a semente da mulher, e que ferirá a cabeça da serpente. Gênesis 12, 23 diz que Deus se manifesta a Abraão e diz que Ele é aquele a quem Abraão será bendito todas as nações da terra. Isaías 7,14 diz que Ele é o Senhor, que nasceu de uma virgem, e foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e se chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. João capítulo 1, versículo 1 diz que Ele é o Verbo, que Ele é Deus, que Ele é o Logos, que Ele se fez carne e habitou entre nós. João 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é o alimento que nos sustenta. Mateus 27,54, o centurião declara que quando Cristo morreu e houve um grande terremoto, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Hebreus 1 e 2 diz: Ele é aquele que Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele é o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressão exata da sua imagem, da imagem de Deus, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Gálatas 1 e 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, o primeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 23 diz: Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Esse é o Cristo a quem nós devemos amar. Aleluia.
Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Não há outro, amados irmãos, que possa nos salvar. Não há outro que possa nos curar, nos preencher, arrancar o vazio que muitas vezes está no nosso coração, transformar as nossas amarguras, os nossos anseios em uma esperança de nos encontrarmos com Ele. Ele é aquele filho do carpinteiro e de uma moça pobre que nasceu numa estrebaria, que viveu esse mundo, que cumpriu a vontade do Pai, que nos arrancou do pecado, que nos escolheu antes da fundação do mundo, como diz Paulo lá em Efésios. Aquele que nos justificou, aquele que morreu por nossos pecados e delitos, aquele que nos amou incondicionalmente. Costumamos amar quem nos ama, costumamos estar próximo daquele que nos quer próximo, costumamos estar sempre próximo daqueles que também nos amam. Mas Cristo, Ele nos amou e nos ama sem que nós merecêssemos. Somos culpados, miseráveis, como diz a tua palavra, mas Ele olhou para nós e nos amou. Nós precisamos amar Cristo. Aleluia. Precisamos ter esse amor dentro dos nossos corações pulsando, esse amor que nos molda, esse amor que nos transforma, esse amor que nos faz olhar para a frente e não olhar as coisas deste mundo, mas nos faz olhar para Cristo e senti-lo e desejá-lo e querer perto. Esse é o Cristo que nós precisamos ter em nossas vidas. Se Cristo não tivesse significado nas nossas vidas, irmãos, nós não passaremos de meros religiosos. Cristo disse: se a nossa justiça não superar os escribas e fariseus, nós não somos dignos de Deus. Conheçamos a Cristo, irmãos. Conheçamos a Cristo. Olhe para Cristo como alguém ao qual você nunca olhou. Uma vez eu falei para uma irmã a respeito disso, como nós temos que ver Cristo. Não como uma pessoa que está sempre pronta a dar tudo que a gente quer, mas devemos considerá-lo Ele muito mais do que consideramos nossos filhos. E ela disse que ela não consegue. O filho dela estava acima de todas essas coisas. Mas é bíblico. Se não amarmos a Ele muito mais do que nossos filhos, do que pai, mãe, irmãos, somos dignos dele. E como nós podemos amar Cristo? Como podemos amar Cristo dessa maneira? Como podemos olhar para Cristo, pensar no céu, mas pensando em Cristo, e não nos benefícios que Ele nos dá? Pedindo a Ele. Pedindo a Ele. Que nesta noite, irmãos, nós possamos orar a Cristo, pensando em Cristo. Que amanhã pela manhã você não se levante, a primeira coisa que você pense, seja: como eu vou ganhar dinheiro essa semana. Que você não se levante amanhã pela manhã e diga: como que eu vou conseguir isso ou aquilo. Mas que você pense: como eu posso amar a Cristo de verdade. Aleluia. Quando nós tivermos esse sentimento
eu não falo isso somente para a igreja, eu falo para mim mesmo. Primeiramente a mim. Pois eu preciso amar Cristo. Pois enquanto não amá-lo, eu não compreenderei a infinidade e a complexidade da redenção. O plano de Deus para a humanidade. Mas a partir do momento que eu amá-lo, eu compreenderei e aceitarei